De norte a sul desse país, tantos Brasis, Sagrado Cerreiro, crioulo, caboclo, retrato, mestiço de fato sou brasileiro. Samba da Mangueira de 2009, para quem não conhece, e é mais uma dessas composições que tentam falar o que é a nossa gente, o que é o nosso povo. Povo brasileiro. Ensaio 55 é um podcast ensaístico de temas que circulam em teses, dissertações, livros ou simplesmente nas cabeças das pessoas. É um espaço para ensaios e reflexões com relação aos acontecimentos da história e do mundo, ou apenas sobre a própria existência. Ensaio 55, o podcast para ensaiar o futuro, onde as ideias ganham o seu pensamento. Hoje estou aqui com o professor doutor Wesley Dias, formado pelo ESP, UERJ, e com quase também doutor Gabriel Melo, também formado pela UERJ em História. Hoje eu convidei esses dois ilustríssimos pesquisadores para a gente falar sobre algo singular, que é as diversas tentativas de imaginação de povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? Com vocês, meus amigos Wesley Dias e Gabriel Melo. Wesley, gostaria de começar falando com você. Queria te perguntar, quando começa essa imaginação com relação a uma possível fotografia do que é o povo brasileiro e por que existiu essa necessidade? Boa noite, Franco. Boa noite, Gabriel. Queria agradecer pelo convite para essa conversa de hoje. Era uma conversa que a gente estava querendo há muito tempo, né? Bom, Franco, como tudo em sociologia, eu posso te dizer que essa linha pode ser traçada em vários pontos. Depende de quando você quer estipular o início dessa preocupação com uma identidade propriamente brasileira, né? Mas, assim, via de regra, a gente pode pensar no século XIX como um período de forte preocupação com o estabelecimento de um discurso sobre uma singularidade que seria nacional. Quer dizer, se a gente for para trás, século XVIII, século XVII, e o Gabriel vai saber falar isso muito melhor do que eu e você, porque vocês vêm da história também, o conceito de nação não estava estabelecido. A gente acaba tendo essa simplificação durante a escola de que o estabelecimento dos Estados nacionais aconteceu mais ou menos que como um processo concomitante às grandes navegações, mas na verdade o que a gente via era justamente a formação de estados dinásticos, né? Então, assim, se a gente for pensar em quaisquer conflitos antes do século XIX, você vai pensar na Guerra dos 100 Anos. Será que ela é propriamente uma guerra entre França e Inglaterra? Ou será que ela é uma guerra entre o rei da França e o rei da Inglaterra? E esse jogo é muito importante porque aí está a receita para a cristalização dessa ideia do que é a nação, né? O Hobsbawm ele faz uma brincadeira que é de que se chegassem alienígenas aqui hoje na Terra, se eles não soubessem, se eles não entendessem um conceito de nação, eles não entenderiam a humanidade no momento em que a gente está vivendo, né? Então, assim, dado esse preâmbulo aí, vamos pensar no caso brasileiro. Bom, a gente pode pensar primeiro na divisão mais geral disso, que é entre período colonial e período independente, né? Então, você tem um período colonial em que você não precisava firmar esse tipo de identidade como a partir de uma excepcionalidade brasileira. Sobretudo que o Brasil fazia parte do Império, e impérios são justamente a negação da ideia de nação. Quer dizer, não existe excepcionalidade que confere àquele povo uma soberania própria, uma soberania que é inviolável, né? Muito pelo contrário, o Império ele tem um valor cosmopolita na sua essência. Logo depois do processo de independência, você tem uma preocupação muito grande com isso, mas você também tem o estabelecimento dessa excepcionalidade brasileira, que é a de uma coroa na América, né? Quer dizer, até que ponto o Estado dinástico ainda não tinha um certo
uma certa ambiguidade em relação à construção da nacionalidade. Mas eu acho que a gente pode traçar isso a partir da virada do século XIX para o XX, né? Essa preocupação em trazer uma concepção de Brasil como um único povo submetido a um único Estado, vivendo em um único território, né? A questão é, do que se trata esse povo? E, acima de tudo, como raça era um conceito muito importante no século XIX, para a pseudociência do século XIX e para as preocupações da filosofia, da sociologia, do direito. É claro que essas áreas não estavam estabelecidas como elas estão hoje, mas você via preocupações sociológicas, preocupações filosóficas relacionadas à ideia de raça. Quer dizer, a raça era fundamental para pensar a ideia de nação e a ideia de povo. A questão era, o Brasil tinha uma base racial pronta para estabelecer um povo específico? E qual era o plantel específico? Aí eu estou usando o conceito nativo, né? Qual era esse material humano específico que tinha no território brasileiro nesse exato momento? E aí a gente entra num período de incentivo à imigração, sobretudo imigração de brancos europeus. É importante também lembrar que essa imigração levava em conta grupos europeus brancos, vistos como brancos no Brasil, que seriam mais adequados para elevar o percentual de miscigenação. Quer dizer, não adiantava você trazer alemães em um dado momento se esses alemães viessem para cá e fundassem comunidades específicas em que eles continuassem casando entre si. Você precisava trazer imigrantes dispostos a casar com brasileiros. Você tem esse momento. E você tem um momento posterior, que aí a gente já pode datar dos anos 30 em diante, com a publicação de Casa Grande Senzala. É muito importante nesse sentido, né? De criar um discurso intelectual, acadêmico, ou melhor, de organizar melhor esse debate intelectual acadêmico em torno da exaltação da mestiçagem, a mestiçagem vista como algo tipicamente brasileiro. No caso do Freire era mais amplo até do que isso, porque o Freire acreditava que mestiçagem é um processo geral. Se você pensasse uma lei geral sociológica a partir da obra do Gilberto Freire, a miscigenação seria um caso desse. Um elemento característico, como uma característica geral da humanidade. No caso, a gente não enxergaria em países europeus ou países ditos civilizados uma miscigenação generalizada, porque justamente essa miscigenação já teria sido muito antiga e hoje em dia os grupos não importavam mais se você era galês, se você era da Cornualha, se você era escocês, você era da Grã-Bretanha, digamos assim, em termos gerais. Mas a miscigenação era vista nos anos 30 e nos anos 40 como uma chave muito importante para compreender o Brasil, porque se entendia que o Brasil ainda estava passando por esse processo, né? Quer dizer, o Brasil estava se preparando para estabelecer uma base racial específica. O Freire acreditava que a gente já tinha estabelecido, anteriormente não tanto, mas é basicamente isso. Gabriel, e você, olhando o Estado brasileiro, um pouco antes da ascensão de Casa Grande Senzala e depois na ascensão do governo Vargas, por que você sente essa necessidade e se você já quiser ir pincelando quais eram as ideias que circulavam em conflito ou em diálogo com a perspectiva freiriana de Gilberto Freire? Bom, então, Franco, eu acho que a gente tem que pegar né, tentar inserir um pouco as ideias do Freire, não só dele, mas de outros também, né, a questão da miscigenação, ali naquele contexto do final do século XIX, sobretudo do início do século XX, lembrando que quando você positiva, né, a miscigenação, quando você vem, né, sobretudo o Freire, trazendo esse aspecto
da miscigenação e posteriormente, né, a partir de Vargas, né, você tem lá a discussão da democracia racial e tudo mais. Isso tá dentro de um aspecto, né? Se a gente olhar o final do século XIX, o final do Império, o início da República, a gente está lidando com um contexto onde você predomina, né? O Wesley falou um pouco disso, das ideias racialistas, né? E que elas observam, né? Elas veem o povo brasileiro de forma pejorativa, de forma ruim, né? De forma, né, como se fosse uma decadência, de uma forma negativa, né? De modo geral, né? Como se o fato de ser uma população mestiça, o fato de ter uma população com um grande contingente de descendentes de africanos, né? De indígenas, ela não iria muito para frente, ela seria, enfim, né, teria um caráter negativo, estava lá ligado à decadência, né? Então a gente vê lá, né o próprio leituras, né, que se apropriam muito do Gobineau, né, de outras figuras, né, do racialismo do século XIX. E aí, ali no início do século XX, na década de 20, 30, né, começa a aparecer essa positivação da mestiçagem, né, na qual o Freire ele é uma figura importante nisso. Eu acho que seja, em algum grau, ela vem como uma resposta, né, em relação a esse aspecto, né, negativo que o racialismo do final do XIX coloca a população brasileira, né? Então a mestiçagem ela passa a ser positivada, né? Você não tem mais, não é um aspecto negativo, né, que leva à decadência do Brasil, mas sim um aspecto positivo e um aspecto que, em tese, seria, né, assim, uma singularidade do povo brasileiro, né, como algo bom, como algo que né, enfim, do Brasil. Eu acho que o Vargas, né, a partir da chamada Era Vargas, isso deixa de ser apenas questões de ordem, né, do debate intelectual, do debate das ciências sociais, né, do debate público, do pensamento político brasileiro, né, e passa a formar, né, a figurar como parte, né, de uma perspectiva política do Estado, né, em algum grau, né? E aí você, né, passa, né, a valorizar, entender, né, em algum grau a população brasileira como uma população mestiça, né? Como, embora a gente saiba que possa ter né, isso vai variar às vezes, né, de figura para figura ali dentro da Era Vargas, né? Você tem figuras ainda que vão discutir muito, valorizar ainda muito a questão do branqueamento, mas ali já começa a aparecer, né, essa positivação, essa valorização da mestiçagem, como em grande medida também uma resposta, né, não só, mas sobretudo aquele pessimismo lá do racialismo do final do século XIX, né? Eu acho que esse aspecto é importante, né? Ela não surge do nada, né, do ponto de vista histórico, né? E ela não ganha, assim, vamos dizer, força só porque, às vezes, muitas das vezes, né, a gente parece que é uma espécie de conspiração, ou que, né, o Freire estava ali escrevendo, ou o Vargas, né, se apropriou daquilo ali como se fosse uma coisa que meio, né, maquiavélica, né? Mas eu acho que a pergunta é por que além do fato de ter tornado uma política de Estado, por que esse tipo de perspectiva ela ganha força nas análises sobre a cultura brasileira, né? O que eu acho muito interessante nessa colocação, e a gente até já conversou sobre isso, e eu queria uma reflexão do Wesley sobre, é que durante esse período, eu acho que o Freire ele é responsável e ele merece inúmeras críticas que ele recebe hoje em dia. Essa é uma defesa dele aqui. Mas eu acho que é uma reflexão daquele calor histórico, aquele aquente histórico, aquele momento histórico. Da gente olhar para o mundo que se resolvia quase tudo na bala, na pancadaria, na substituição de poder, e olhar aqui, por exemplo, para os nossos vizinhos argentinos que optaram e acreditaram numa política demográfica de racialização mesmo,
e a potência e a sobrevida que uma teoria de miscigenação proporcionou, em alguma medida, a uma certa amenizade, um, um amenismo na sociedade brasileira sobre em torno de eventuais conflitos raciais. E eu queria saber sua opinião sobre isso, se talvez, vamos fazer um arife aqui agora, se talvez o governo Vargas optasse de fato a querer desenvolver o Brasil a partir das premissas de um país branco, como se acreditava que isso era a característica fundamental para o desenvolvimento. Não, isso é muito interessante, Franco, porque esse é um dos pontos percebidos. Não pelo, o regime só começa, o Estado Novo só começa efetivamente em 1937, né? Mas se a gente for traçar o período inteiro de Vargas no poder, desde o início dos anos 30, você tinha uma preocupação em criar um discurso, um certo pragmatismo de adotar um discurso com potencial unificador, né? Nesse sentido, foi bem cedo que o autoritarismo dos anos 30 e 40, que estava sendo disputado e que culmina com o Estado Novo, você tem o escanteamento por exemplo, da corrente integralista, mas mesmo a corrente integralista via na mestiçagem um instrumento de acesso às massas, né? Então, também isso é muito importante demarcar. E sobre a obra do Freire, como você disse, ela é bastante problemática se a gente olha, sobretudo depois de todos os avanços que o campo de relações raciais, não só de relações raciais, mas da sociologia como um todo, das ciências sociais como um todo, parece algo bastante conservador e talvez antiquado, mas nos anos 30 o que Freire fez foi organizar uma tradição que hoje em dia a gente vê como tradição, mas que naquele momento era um ponto de inflexão muito forte. Quer dizer, antes do Casa Grande Senzala, a gente vivia o que eu costumo brincar, era o Brasil de Terra Nostra, né? Então, assim, e isso também é muito importante para você pensar no Brasil do século XIX, quer dizer, o Brasil foi um país muito mais negro do que ele se tornou durante após esse processo, porque essas políticas de embranquecimento da população, elas funcionaram até um certo ponto, né? Se você parar para pensar, porque o aporte de imigrantes para cá foi tremendo, a proibição de grupos tidos como não brancos no Brasil, né? Você tem toda uma disputa, né? Você tinha no senso comum, no senso a opinião pública geralmente tratava dos libaneses como turcos, né? Então você teve um grande debate sobre o que era o turco, se o turco era branco, se o turco não era branco, se o árabe era branco, se o árabe não era branco, quer dizer, mas o turco era considerado branco porque uma parte dele estava na Europa. Então você vê como esses valores também são arbitrários. E o importante também, é importante sobretudo hoje, eu acho, né? A gente pensar nessa exaltação da mestiçagem que está no Freire e da exaltação da mestiçagem como um todo, né? Que a exaltação da mestiçagem, por mais que ela crie um discurso positivo sobre a nacionalidade, né, ela está calcada na ideia de raça, porque você só miscigena se as pessoas são diferentes. Então, até que ponto a ideia de miscigenação também não traz nela os conceitos racialistas que estavam no racialismo científico do século XIX, que o Gabriel estava falando, né? Até que ponto ela não valida certas percepções de diferença que são naturalizadas e vistas como algo real. Acho que basicamente é isso nesse sentido. Não sei se respondi totalmente. Respondeu. Gabriel, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que eu concordo com o Wesley nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de mestiçagem, ali mesmo na positivação dela, com Freire e outras pessoas, ainda é operando, né, esse aspecto esse conceito que vem do 19, né? Ou seja, você está pensando na ideia que existem raças no final das contas. Pode ser enfim, uma perspectiva, um conceito, um sentido diferente do lado do Gobineau, do Agassiz ou de outro, mas mesmo assim, no final, você está pensando a ideia, né,
que existem raças, né? E está positivando a mistura delas, vamos dizer assim, né? Se a gente for partindo da ideia de que não existem raças no sentido biológico da coisa, né? Que é justamente o discurso do século XIX que cria, né? Essa separação, é, não faz sentido, né? Seria normal né, da sociedade humana a mistura mesmo, né? E é o século XIX que cria, né? Vamos dizer assim, essa, essa categoria para tentar criar uma subdivisões, né? E aí, mesmo assim, na década de 20, 30, você ainda opera com isso, né? Embora chamando, dando um sentido positivo para a coisa. O que eu acho interessante é quando olha ali a década de 30, a questão racial, é que muito se olha para os grupos negros como a Frente Negra Brasileira da época e trata como organizações conservadoras. E, por vezes, até flertando com ideias fascistas e nazistas, porque eram estados que estavam se consolidando a partir de uma perspectiva racial, querendo ou não, né? De uma supremacia racial, por um lado, e uma perspectiva de imaginação social que se dava também a partir da raça. E, e fazer isso aqui no Brasil tem uma conotação problemática, mas ainda é diferente, porque é uma maneira de criar um critério de pertencimento que antes não se dava a partir da raça. Não sei se é errado pensar assim ou o que vocês acham sobre isso. Wesley. Bom, eu acho que assim, a gente, se você for para compara a escravidão moderna, né, essa escravidão justamente marcada pelo colonialismo, pelo, pela forte exploração da mão de obra negra nas Américas e em outras partes dos impérios coloniais. A gente está pensando numa especificidade histórica muito grande, não é? E aí é um momento em que o conceito de raça faz sentido. Se você vai para a antiguidade, não, o conceito de raça ou não está presente, ou era completamente diferente ou irrelevante. Então, a gente tem que entender que a gente está também num mundo marcado. É claro que, como a gente estava falando, né, a gente superou, pelo menos no campo científico, o racismo científico, mas a gente ainda vive num mundo que é construído sobre bases racialistas. Quer dizer, muito também do que a impressão desses que se tem desses movimentos todos é de que espera-se que negros sejam progressistas em um dado momento. E até que ponto isso também não é você naturalizar uma certa condição do que é ser negro? Quer dizer, você está transformando a raça num horizonte de expectativa sobre o que aquele indivíduo deve ser, sobre como a ação política daquele indivíduo deve ser. E isso é um cuidado que até os próprios movimentos negros atuais, ou movimentos sociais como um todo, né, movimentos ditos progressistas, que é de que, número um, uma coisa é você utilizar a raça como um instrumento de luta política e de disputa por políticas públicas e de uma disputa por inserção no mundo. Outra coisa, dois, é você passar a validar o credo racialista, que é justamente isso. A gente tem um filão que a gente pode pensar no capitalismo atual, a gente tem um filão que explora certas noções naturalizadas do que é a raça, né? Então, assim, você tem produtos pensados para a população negra que não necessariamente têm a ver com especificidades físicas do ser negro. E muito pelo contrário, a gente está falando, no final das contas, de algo que é literalmente superficial. Quando você está falando em miscigenação, na verdade você está falando não de mistura racial, você está falando da cor da pele das pessoas, que é um dado completa, não só superficial, literalmente e figurativamente, mas que também é algo que na sociedade brasileira está condicionado ao arbítrio. Quer dizer,
A gente está numa sociedade em que as zonas entre o que é ser branco e o que é não ser branco são extremamente borradas, né? E tem vários outros tipos de dinâmicas de classificação racial que lidam com afeto, região, uma série de fatores que vão nesse sentido, mas é importante a gente traçar isso, eu acho. Não sei o que você e o Gabriel acham disso. Gabriel, se quiser falar. Eu concordo de novo com o Wesley, né? Assim, é uma questão que ela na realidade prática, ela traz uma série de implicações, né? Que tem isso, né? Ou seja, você sair do uso da ideia de raça, né, atual, como uma forma de um instrumento político, né? E como isso pode ser apropriado no sentido de, no final das contas, valorizar, né, essa perspectiva racialista, né, de forma a você atribuir, né, a determinadas figuras um determinado tipo de comportamento ou de perspectiva política ou mesmo enfim, de comportamento, de forma de estar no mundo, que a gente sabe que não tem nada a ver no final das contas, né? Esse tipo de coisa, na verdade, ele reproduz a lógica do 19 e do início do 20, né? Quando você atribui a ideia de raça a comportamentos, formas de vida, de relação, que na verdade, enfim, não é possível. Agora, essa questão da miscigenação, né, do Brasil na prática tem muito a ver com a questão também entrelaçada com a questão da classe social também, né? O Wesley falou também de regionalismos, né? Como que isso também interfere, né? E aí é aquilo do Brasil, que acho que isso já está em alguma medida, já é discutido há muito tempo, né? As subclassificações que no Brasil são muito comuns, né? Para você negar a negritude de alguém ou a própria pessoa, né? Ou atribuir, né, uma ideia de um embranquecimento, né? Porque aí tem relações, né, às vezes com questões de classe, ou seja, pessoa que tem um poder aquisitivo, uma classe social mais dominante ou média, ela vai ser lida de uma maneira que não, talvez, o cara está, a pessoa que está numa classe mais subalterna, né? E essa atribuição de estereótipos ou de comportamentos, né, a determinadas pessoas, né? Eu acho que a situação, o caso do Brasil é um caso, eu acho que talvez seja um caso, assim, talvez único, né, no mundo, né, um tipo de população que é única nesse aspecto, né, de como o racismo se apresenta na sociedade brasileira, né, e como lidar com essa questão, né? Eu acho que isso talvez venha a se tornar, inclusive, algo recorrente no debate sobre, né, políticas de combate ao racismo, tanto também de políticas de reparação, e no próprio debate sobre a questão do movimento negro e enfim, né, da questão racial no Brasil. Inclusive, se a gente observar agora o último censo, né, e me parece que tem aparecido, né, no censo mostrou que a maior parte da população se identifica como parda e, entre aspas, né, mestiça, ou seja, a própria população mesmo meio que não fica confusa do que ela é no final, né? Que é um dado da realidade brasileira, né? Sei lá, a avó é negra, o avô é branco, e o pai é de uma cor, né? E eu acho que isso, a tendência é aparecer essa discussão de forma mais recorrente agora, né? Seja, enfim, pelo ascenso da extrema-direita, seja por essa percepção mesmo da população, né? Isso mostra também que todo o debate sobre racismo, sobre racialismo,
né? Ele entrou em algum grau na sociedade como um todo, e ele é disputado, né? A gente vê uma disputa, né, de diversos grupos para dar sentidos diferentes, sentidos mais liberais, outros mais socialistas ou mesmo conservadores, né? É, e mostra justamente esse aspecto, né? Como a cor de pele, né, na questão prática, né? Ela é muito importante no caso brasileiro, tá? Porque né, o policial, né, ou uma repressão que seja, que vá fazer contra alguém na prática, ele não vai perguntar ali se, né, se seu pai é branco ou se sua avó é branca e houve uma miscigenação ou não, né? Ele vai ler de acordo com o que está ali, né, no final, né? Você tem supostamente aqueles estereótipos que nós sabemos que reproduzem, né, questões raciais ali, ele vai, enfim, agir de determinada maneira, né? Se você não tem aquele perfil, ele age de outra, né? Só que no final das contas também mostra uma outra questão, né? Como que a população se percebe, né? Já que, né, um dado da própria realidade, ela observa para a sua própria história e você vê, olha, não, né? Nas periferias, né? Isso é muito comum, né? É, quem eu sou no final das contas, né? Isso é verdade. Eu acho que esse assunto a gente vai retomar ele um pouquinho novamente. Eu vou voltar um passo atrás para perguntar outra coisa para o Wesley, fazer uma reflexão, que é essa questão toda da miscigenação. Eu queria explorar melhor como o Estado brasileiro da era Vargas, da ditadura militar, fez uso disso. Como isso era exportado, como isso foi utilizado de maneira geral. Bom, em linhas gerais, a gente pode dizer, Franco, que o discurso oficial do Estado Novo e durante grande parte da era Vargas, né, foi um discurso que via Brasil formado a partir de uma trindade sagrada, digamos assim, né? O Brasil era fruto, o povo, o plantel, né, era fruto da fusão de três raças, a gente pode colocar dessa maneira, diferente. Seria o português europeu, o negro africano e o indígena, né, o ameríndio, né, como era referido à época. Bem, o Estado Novo, ele tem, me parece, adota uma estratégia bastante pragmática no sentido de que, primeiro, existiu sempre um discurso de valorização da miscigenação no Brasil. O que acontece é que Freire articula isso melhor e ele junta influências variadas durante o caso da Grande Senzala, mas você vê a variação de miscigenação mesmo no maior expoente, digamos assim, no Brasil do racismo científico, que seria, sei lá, Nina Rodrigues. Teve até o Nina Rodrigues ponderando sobre miscigenação, avaliando em que casos ela seria benéfica. No geral, achava a miscigenação uma porcaria, que acreditava na ideia de raça pura, ou seja, o negro precisava ser mantido intacto na sua condição pura porque ele era forte. O branco precisava ser mantido intacto na sua condição racial pura porque ele era inteligente, ele era predisposto a atividades intelectuais. No caso mestiço, juntaria os dois e criaria um sujeito fraco e burro, digamos assim, né? No caso do Nina Rodrigues. Mas você tem a avaliação da miscigenação ao longo de todo esse processo. O Estado Novo, ele começa a valorizar isso como uma medida da nacionalidade. O Brasil passa a ser aqueles discursos do Brasil brasileiro, não é? Essa coisa dessa unidade racial que seria miscigenada. Você tem o estabelecimento da cultura, você tem o incentivo à cultura popular e o incentivo a essa narrativa sobre o que é o povo brasileiro, que é um povo misturado, que é um povo cuja principal contribuição para o mundo seria a harmonia, né? E você tem uma grande, e isso também é curioso no Estado Novo, que é uma grande aversão a elementos vistos como externos que trariam uma certa instabilidade para o Estado racial brasileiro.
Estado, que eu digo não Estado com E maiúsculo, mas a situação racial brasileira, que seria justamente povos que viriam para o Brasil e construiriam comunidades fechadas. A gente pode citar o caso das populações que sofreram uma certa perseguição durante o Estado Novo. Você tem alemães, sobretudo com a intensificação da Segunda Guerra, né, e a entrada do Brasil, tem os alemães, japoneses, italianos, quer dizer, você tem por parte do regime essa coisa de que, tudo bem, você teve esse bando de política de embranquecimento durante a Primeira República, você teve um incentivo, e também é importante demarcar isso, né, que as políticas de imigração durante a Primeira República são políticas estaduais. Então você tem essa contraposição também, né? A era Vargas tem um processo de centralização desse tipo de política no Brasil. Então você tem essa decepção com os grupos que vieram para o Brasil, que foram atraídos para o Brasil, nesse sentido, por parte do regime, porque foram grupos que vieram para o Brasil e não se fundiram com os nacionais, digamos assim. Então foram grupos que criaram Blumenau, quer dizer, em São Paulo, sei lá, italianos fundaram bairros específicos que até hoje são identificados com uma certa identidade italiana, né? E você tem também que entender até que ponto o regime passou a ver isso como uma ameaça real, factual, né? Aos quistos sociais, como eram ditos, né? Quer dizer, se você tem uma população que se afirma como alemã no Brasil durante uma guerra contra a Alemanha, qual é o peso disso para a nacionalidade e para a nação? E quer dizer, isso é uma preocupação que só existe dentro de um Estado que pensa no seu território, no seu povo, a partir da ideia de nação. Quer dizer, você tem também toda uma transição que é discutida pela bibliografia de nacionalismos, que se você vai para o século XVIII mesmo, você pega, sei lá, o Estado-Maior de Catarina Grande, ou de Frederico o Grande, o Estado-Maior desses caras não tinha só generais daquele território específico. Você tinha no Estado-Maior de Catarina Grande um monte de alemão, e você tinha no Estado-Maior alemão estrangeiros. Então, você tem uma relação sobre o que é povo, sobre o que é traição também, né? É algo muito importante. Nesse sentido que o Estado Novo tem esse certo avanço, que é de entender, olha, o Brasil tem um povo, ele está pronto, ele é bom, e a gente tem que lidar com ele. Mas é justamente o que estabelece o que veio a ser depois visto como essa visão universalista, né? O Brasil superou problemas tidos raciais, mas quando a gente sabe que não, né? Na verdade, você teve uma mudança discursiva, mas o racialismo que a gente estava falando continuou operando. E continuou operando tanto no campo discursivo, nas relações das pessoas, mas também nas desigualdades raciais que existiam no Brasil. Então o Estado Novo tem essa característica bastante ambígua, né? E também na relação com outros autoritarismos da época, né? Quer dizer, você tinha uma aproximação com autoritarismos, com o nazismo, o fascismo, mas que não se convertiu em uma aproximação na questão racial específica, né? E você, Gabi, o que você acha quando foi usado? E, principalmente, como a ditadura militar fez uso disso, dessa miscigenação? Então, pegando o gancho do Wesley, né? Eu acho sempre que, assim, né? Tanto desde Vargas, né? Com a criação do Estado Nacional ali, de fato, né? Com a política mais nacional, de construção de Estado, da ideia de nação, de órgãos nacionais, né? Mas a gente, às vezes, olha, né? De forma muito chapada esses governos e vê como eles também são marcados de contradições internas, né? O Wesley mencionou a questão né, de certa proximidade, né, às vezes com a Alemanha, né, com o próprio a Alemanha já sob o comando dos nazistas, né, e a própria Itália fascista, né, mas você tem figuras, né, que vão propor essa aproximação e outras que não, né, viam como ruim essa aproximação, né, tem sempre disputas internas.
É, eu acho que, assim, eu acho que a ditadura no final, a ditadura militar, ela reproduz muito o que já estava ali na era, já vinha sendo inaugurado pela era Vargas. Assim, eu até estudando, né, analisando o, o Golbery do Couto e Silva para minha tese, dá para ver muito isso, né? Se reproduz muito o que já vinha da década de 30, né, da ideia de que o brasileiro é um povo miscigenado, e que o brasileiro, né, é justamente essa trinca aí que o Wesley falou, né, do indígena, do negro e do português, do europeu, e aí juntando, né, europeu não são mais portugueses, mas também descendentes de outras regiões da Europa, de outros países, né, a miscigenação, as três raças constitutivas, é, né, a ideia de que o povo é um povo pacífico, benevolente, né, aquela ideia da mais conservadora, né, da leitura, né, da sociedade. Mas na ditadura militar tem um aspecto que é interessante, né? Sobretudo ali no governo do Médici, né, do Geisel também em grande medida, você utiliza isso como formas assim qualificativas, qualidades que fariam o povo brasileiro representar a ideia de um Brasil grande, de um Brasil potência, né? Então, olha, nós estamos crescendo economicamente, se industrializando, mecanização do campo, urbanização, né, riquezas, precisamos abrir estradas na Amazônia, etc. e tal. E mais ainda, né, o povo brasileiro ele não há conflitos raciais no Brasil, né? O povo brasileiro é miscigenado, ele é pacífico, ele é construído pelas três raças que negaram condições positivas, né? O povo apto a ser assim uma grande nação, um grande Brasil. É, isso é bem interessante, né? Porque isso, inclusive, né, alguns autores vão até, o próprio Golbery faz isso, né, não só ressalta esse aspecto, né, como ele enfatiza também a questão de origem latina, né, portuguesa, ibérica, para justificar, por exemplo, a importância do Brasil ter uma relação diplomática mais intensa com a África portuguesa, né? Então, se você pega textos do início da década de 50, pré-ditadura, ele ainda eram colônias, né? Mas, posteriormente, há uma ideia de, não, olha, o Brasil, inclusive pelo caráter do seu povo, pela sua construção que está misturada de africanos e portugueses, né? O Brasil também deve ter boas relações e, enfim, fazer negócios e se intrometer se for necessário, né, e liderar, né, eles falam disso, né, os novos países, né, naquele momento estavam surgindo, né, na década de 70, da antiga África portuguesa. Eu acho que no caso da ditadura militar tem uma reprodução do que já vinha desde a década de 30, né, estava presente nos mais variados grupos, né? Se você pega lá os nacionalistas mais à esquerda, né, o próprio Guerreiro Ramos, entre outros, vão discutir a questão de racismo, né? Mas a ditadura faz essa leitura muito parecida do que tinha, né, já na década de 30 e joga para esse plano do futuro, né? Como esse povo que é apto está apto, né, ou se constitui para ser uma grande potência. É interessante a gente ver, né, que no caso da ditadura, né, a gente está também num contexto de, se você olha para os Estados Unidos, né, é um contexto das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, 67, 68, né, você tem ali o Martin Luther King, né, 64, bem até já um pouco antes, o Martin Luther King, né, você tem o Malcolm X, né, e toda aquela discussão do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, que encaminham, se no final acaba você tem as manifestações e depois o assassinato do Martin Luther King e a construção do Partido Pantera Negra, né? Então, acho que a ditadura ela pega esse aspecto da década de 30 para valorizar, inclusive fazer o contraponto aos Estados Unidos, né?
dizendo que, olha, aqui não tem disputa racial, aqui tá todo mundo bem, muito bem, obrigado. Inclusive, isso aí vai fazer a gente ser, né, uma grande potência aí no futuro. Está todo mundo apto a isso. Mas tem até já trabalho, né? Tem um trabalho do historiador Lucas Pedretti que fala, né, disso, né, dessa perseguição aí, inclusive a bailes blacks, né? Enfim, há uma vigilância da ditadura militar em cima das organizações ou de possíveis organizações do movimento negro, ao passo que ela também valoriza, né, e ela divulga constantemente esses aspectos da década de 30, né, da mestiçagem, das três raças, e sempre enfatizando a questão da potência do Brasil grande. Olha, o povo brasileiro é trabalhador, vai construir um grande país. Eu acho interessante, agora eu vou dar um pitaco de quem também se debruçou um pouco sobre essa época, que eu acho que é uma das principais estratégias que começa ainda na esfera internacional do próprio Abdias Nascimento, que é querer criar essa dinâmica de divisão racial e brigar com essa ideia de democracia racial, porque era o grande discurso também da época, né? E o Abdias Nascimento vai querer falar diretamente, especificamente do negro. Vai dizer que não, no Brasil as pessoas são diferentes, etc, etc. Inclusive, depois eu queria até fazer um episódio sobre o próprio Abdias Nascimento. E mais interessante do que isso é a estratégia de que você tem todo um movimento nacional de caráter popular, que nasce de caráter popular ali com as escolas de samba, bem no início do século XX, e você tem uma virada já na redemocratização, ali no meio da ditadura e caminhando para a redemocratização, que é uma aceitação de movimentos internacionais, que é o orgulho negro a partir de uma outra língua, de um outro estilo, que não é necessariamente a rejeição do elemento nacional, mas a aceitação do elemento internacional, que eu só acho que tem muita relação com o que é o Brasil. O Brasil moderno, antropofágico, não o Brasil miscigenado, mas o Brasil antropofágico que faz cultura em cima de cultura. E o ponto que eu acho muito interessante dessa questão dos Baile Black, que é uma perspectiva de ideias. Tanto falou aqui de Freire, que na década de 70, já caminhando ali para a redemocratização, término da ditadura, quando os movimento Soul ganha força na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, ele vai escrever um artigo no Jornal de Pernambuco, se eu não me engano, totalmente avesso e oposto a essa ideia de internacionalização. Isso simboliza um pouco da escolha dele e um traço de uma característica que a princípio é moderna, quando olha para o passado, mas se torna extremamente conservadora quando está no futuro. Eu não sei o que vocês acham disso. O que você pensa sobre isso aí? Eu acho que isso aí é uma das coisas fascinantes que é, é, tem no nosso contexto atual do debate, né? Porque é essa questão, né? É como que essas ideias são criadas para formar um certo padrão unitário, mas esse padrão unitário ele não se constata quando você olha por dentro, quando você olha de dentro. Então, assim, isso, tanto que Casa Grande Senzala é popular demais no exterior, né? Até hoje. Então, assim, o jeito que o Brasil é visto passa por essas lentes. Só que quando você vai e, por exemplo, vê uma manifestação de um baile pensado sobre pressupostos de uma cultura negra nativa, digamos assim, nativa brasileira, você tem esse processo de estranhamento se você parte do pressuposto de que precisa existir um povo só. Porque, na verdade, você está afirmando uma segunda excepcionalidade dentro da excepcionalidade nacional. Então, assim, é interessante como isso causa um certo parafuso na cabeça de quem pensa as coisas nessa chave, né? Então, assim, se você
elege a miscigenação como um fator por excelência do que é ser brasileiro, como é que você justifica manifestações e que ganham cada vez mais vitrine nos dias atuais, manifestações de especificidades, de padrões culturais que são vistos como não hegemônicos dentro da própria nacionalidade, né? Eu acho isso aí fundamental para a gente entender, mas também é algo complexo, porque a gente vive dentro desse mundo, né? A gente vive dentro do mundo que essas ideias criaram. Então, assim, operar isso é muito complexo, né? Sair dessa chave do racialismo é muito complexo. Você quer contribuir com alguma coisa, Gabriel? Não, só enfim, acho que a gente sempre concorda aqui, né? No final, eu acho que no caso do Brasil, né? Não só no caso do Brasil, né? Todo Estado-nação, né? Que vai começar a se construir no século XIX, ele se construiu a partir dessa ideia de raça, né? Ele se reproduz a partir disso, né? E como o Wesley disse, é difícil, né? A gente ainda vê hoje a continuação em algum grau desse tipo de coisa, né? Não, claro, né? Numa lógica que se tinha, né? Até a década de 30, 40, né? 50, mas ele ainda existe, né? Ele ainda permanece. Eu acho que no caso do Brasil, quando a gente está falando de Vargas, né? A constituição da ideia do nosso Estado Nacional, vamos dizer assim, entre aspas, né, essa ideologia nacional para construir o Estado Nacional, ela foi a da ideia da mestiçagem, né? E sua consequência, né, política, que era a ideia da suposta democracia racial, né? Então, realmente, né, você utiliza isso, né, você tem uma imbricação, acho que talvez isso seja a força, né, dessa ideia, entre a formação do Estado brasileiro moderno e esse tipo de ideia, de perspectiva ideológica, né? E que aí, como você está construindo o Estado, né, você nega, como o Wesley disse, né, você meio que hierarquiza, né, tenta excluir outras possibilidades, né, de pensar, que é o que, em alguma medida, hoje vem aparecendo no debate público, né? Pensar a ideia de nação ou não nação a partir de outras matrizes, de outras perspectivas, que não necessariamente uma singularização, né, em cima do conceito de nação, que no caso do Brasil moderno está muito ligado à ideia da mestiçagem, da ideia de uma democracia racial, menos, que já foi bastante criticada. E realmente, quando a gente olha na prática, né, a gente vê como não só essa questão teve força, e como é complicado, né? Vocês falando aqui, eu estava me lembrando de um samba dos anos 60, né, que foi até cantado pela Dona Ivone Lara, pelo Candeia também, que ele tem um trecho que ele fala assim, eles estão na letra, não recordo agora o nome específico, o nome da música, mas eles estão criticando a ideia do jazz, e, enfim, de ritmos norte-americanos. E eles falam assim, não sou americano, né? Eu não sou estrangeiro, eu não sou americano, né? E eles falam que o samba é meio que o ritmo nacional, verdadeiramente nacional, né? Ou seja, é bem interessante, né? Porque estão dizendo que é o samba, que é o ritmo nacional, né? Que é uma coisa que vem dos anos 30, né? Então, falando, olha, beleza, de jazz e outros ritmos americanos que são, inclusive, identificados com a população negra norte-americana, não é coisa de brasileiro, irmão, que é o samba que é do brasileiro, né? Então, você vê como isso também é forte, né? Nos variados estratos, e foi, no caso, né, nos anos 60, nos variados estratos da população brasileira, né? Não é só um discurso do alto, né? Do Estado, né, para baixo, mas ele também teve inserção nos mais variados estratos da sociedade. Eu acho que é bastante. Oi? A gente fala de um Brasil que é de samba, que nasce também dessa relação com o jazz, né?
o Sim, samba do Pixinguinha. Então, é o bumerangue, como gosta de falar o Petróleo. É bumerangue, vai e volta, mas a gente precisa se estabilizar. Eu fico desconfiado até que ponto é, esse bumerangue, ele de fato não pode levar problemas para uma perspectiva de identidade nacional também, né? Que é um combate a ideias que estão circulando. Desde o momento que você está olhando as colônias europeias, ao partir do momento que você também está olhando essa relação direta da cultura. Não sei se faz sentido, se tem alguma relação. Você acha disso, Ed? Não, total. E é aquilo, a gente vai ter uma série de problemas com a importação de. Eu gosto muito de ver, tem um filão na TV americana que é pessoas descobrindo a herança racial delas. E isso é muito interessante olhar nós sendo brasileiros, porque vão as pessoas das mais variadas e gente aqui que no Brasil circularia como branca facilmente, quer dizer, pessoas louras e que descobrem que um pai ou um avô ou uma mãe ou uma avó eram negros e que parece que vira uma chave, né? Vira uma chave automática em que aquela pessoa percebe algo que era quase carnificado nela, uma herança sanguínea tão poderosa, né? E isso também é interessante como que o conceito de raça opera na sociedade americana. Ele é muito diferente de como o conceito de raça opera na sociedade brasileira, e eu acho que é isso, no caso, que a gente tem que tomar muito cuidado. Até, por exemplo, se a gente for lidar com as ideias que a gente está tratando até agora aqui, por exemplo, os Estados Unidos se diz, não usa muito o termo nacionalismo, né? Se diz patriota, né? Ao mesmo tempo, você tem a produção de um discurso sobre identidade nacional que não passa em momento nenhum pela miscigenação nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, ele passa frequentemente pela afirmação de que os grupos eles têm uma separação efetiva e que essa separação não necessariamente ela é ruim. Então, assim, importar esse tipo de critério para o Brasil causa todo tipo de distorção, porque se você vem para cá e você vai pensar, sobretudo, em pesquisa censitária, né, que já é complexa no Brasil, a categoria pardo já solucionou parte dos problemas do que era a categoria moreno, se a gente for pensar no passado. Mas se a gente alterar a maneira que se mede racialmente a população brasileira, o Gabriel citou isso anteriormente, né? Como que hoje em dia se contabiliza a população preta e parda como maioria. Mas se você muda o jeito que você conta isso, a população preta e parda pode variar de 10% a 60% da população brasileira, de acordo com os critérios que a pesquisa usa. Nos Estados Unidos, em que a fronteira entre esses grupos ela é clara e evidente, é o caso das pessoas que descobrem que não são brancas mais, né? Quer dizer, como essa fronteira é muito evidente, os dados censitários têm um resultado que pode ser evidente para o agente recenseador e para aquela pessoa que está sendo entrevistada. Mas no Brasil, quando você acolhe esse tipo de profilaxia racial, se a gente pudesse colocar nesses termos, você cria uma série de distorções que atingem tanto o campo conservador quanto o campo progressista, né? Então você tem um campo conservador que reage a isso dizendo: nossa, aqui sempre foi tudo mil maravilhas, não sei por que vocês estão falando disso. Essas diferenças aí não tem efeito nenhum na realidade, quando a gente sabe que as nossas desigualdades são determinadas racialmente, e você tem uma certa parte das correntes progressistas entendendo nesse encastelamento dos grupos uma solução que não necessariamente é a solução que o Brasil precisa, justamente porque tem um contingente de pardos que são vistos de maneira ambígua racialmente gigantesco. Então, assim, como é que você vai disputar política pública se você não está adotando critérios para a política pública de dizer que são 60%, mas, vamos supor, para critérios de identidade, você está o tempo inteiro produzindo certos significados porque ser preto, pardo, negro, no Brasil, que não são
conceituais, mas sim são categorias políticas, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente está caminhando aqui para o fim, mas tem uma questão interessante, que é a disputa por esse que um outro autor também da miscigenação chamou de ninguém, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro estabeleceu isso como ninguém, é da ninguém-dade brasileira, que ele falava. O filho da Índia com branco, ele não quer ser reconhecido como índio, mas o pai branco também não aceita ele como branco. Ele se torna ninguém. O filho da mulher preta com branco, ele não quer ser reconhecido como preto, mas também ele não é aceito pelo pai, se torna ninguém. E durante um tempo, essa ninguém-dade ou ela era levada como branca, ou ela era essa ninguém-dade de fato da morenidade que o Darcy Ribeiro vai tratar. E o que acontece nos anos 80 é que a grande questão vai ser transformar esse ninguém em preto também. Parece que a mãe ganha a discussão dentro da política, não mais no contexto dos afetos. Vai ser disputado politicamente, e politicamente esse ninguém vai virar preto. E o Darcy Ribeiro continua ainda na ninguém-dade, que ele também é um encantado por Gilberto Freire, digamos assim. Gostava muito de Gilberto Freire. Mas essa disputa, né, do Moreno, que antes era ninguém, com a colocação dele enquanto negro. E isso daí é uma coisa que é complexa, mas ao mesmo tempo acho que é uma das maravilhas do Brasil, porque você vai ter dois bastiões da concepção de raça, seja na questão racial negra, seja na morenidade, discutindo dentro do mesmo partido, defendendo uma mesma bandeira. Que é uma coisa que parece que se torna menor quando vai falar de país, de Brasil, de problema popular, de problema nacional. Estamos terminando aqui. Eu queria saber se Gabriel quer falar mais alguma coisa, o Wesley quer falar mais alguma coisa, uma pincelada final de cada um. Eu fui procurar aqui o nome do samba, né? Se chama Sou Mais o Samba, né? A letra é do Candeia, né? E aí ele fala, né? Ele ressalta aí essa identidade brasileira, né? E a identidade brasileira do samba, né? É interessante de ver essa chave a partir da produção popular da década de 60, né? Bom, para concluir, eu queria agradecer ao Franco por chamar aqui, né, para esse debate aqui com o Edley também. Eu acho que, né, enfim, falando, né, apontando já para fechar, eu acho que é isso que vocês falaram, né? Se na década de 30, 40, 50, 60 se leu, né, e se criou políticas por parte do Estado a partir dessa ideia da mestiçagem e da positivação dela, né, e de uma ideia da ausência de conflitos e tudo mais, como o Franco disse, nos anos 80, vence, né, a outra perspectiva de qualificar esse grupo da população, talvez a maior parte dela, que é como negra, né? Eu acho que a gente voltou, né, e talvez, de novo, que eu tinha mencionado, acho que a gente voltou e talvez isso se acentua, pode ser que eu esteja errado, né, que isso venha a se acentuar daqui para frente, né, talvez no próximo censo, daqui a 10 anos, isso apareça de outra maneira, mas eu acho que nessa década agora, né, no final da década de 20, né, do século 21, a gente vai tá vendo de novo, em algum grau, esse debate aparecer, né? Seja porque é uma questão universal, né? Relacionada à redefinição do conceito de Estado-nação, de fronteiras, né? Pela própria dinâmica da economia mundial, né? Você tem visto né? Talvez a volta de um discurso nacionalista e uma redefinição, um novo debate, enfim, aí vai depender da perspectiva de cada um, né? Relacionado a esse tema da população brasileira,
eu acho que está começando a voltar uma disputa de sentido, né, entre os variados grupos com suas ideologias políticas, né, do que é, no final das contas, esse povo brasileiro e o que é, né, esse grande contingente do povo brasileiro, né, que o Franco estava falando, né, que é o moreno, né, que o Darcy dizia, né, ou seja, o mestiço, sei lá, o pardo lá na designação do IBGE, ele é negro, ele não é, ele é outra coisa, né? Ele é, sei lá, a essência do brasileiro, o que essa galera é, né, no final das contas. E como que se faz política pública para essa população diversa como a brasileira, né, no final das contas. Então, é isso. Você, Wesley. Não, eu queria agradecer a vocês dois pela conversa de hoje também, foi muito frutífera. E vou pegar a deixa do Gabriel e tentar chamar atenção justamente para esse fato. Todos os discursos sobre identidade nacional vão ser invariavelmente discursos arbitrários. Isso é importante que os ouvintes tenham em mente. Sempre vão ser fruto de um processo de disputa política ou de um processo de disputa entre grupos que varia de acordo com a época. Então é importante a gente entender que essas categorias elas estão posicionadas tanto na história quanto na política e não se apregoar a uma crença nessas categorias, né? Que é justamente o erro que diversos grupos vêm cometendo ao longo da nossa história. Quer dizer, transformar e entender quais categorias a gente pode usar na disputa política, na disputa que a gente entende como por políticas antirracistas na nossa sociedade, né? Então a gente tem que estar sempre nessa corda bamba entre o que é estratégia, o que é tática e o que e não passar para o campo da crença, né? Porque é um assunto extremamente pernicioso, né? O racialismo está aí, é o bicho-papão de todo dia. Mas agradecer a vocês dois e mandar um abraço para os ouvintes. Encerramos aqui nosso primeiro episódio do podcast Ensaios, com a participação do quase doutor Gabriel Melo e do doutor Wesley Dias. Muito obrigado a todos e até a próxima.